Sabe, no Brasil, a gente fala muito de golpe. Mas a coisa vai muito além do crime comum. Não é só sobre bandidos, não. É sobre uma cultura que foi se instalando quase que em silêncio. E nela, a regra do jogo virou levar vantagem. Ser honesto virou quase um ato de rebeldia. Vamos tentar entender hoje como é que a gente chegou nesse ponto. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que o Brasil virou esse verdadeiro campo minado de golpes e fraudes? Das ruas até a internet, tá em todo lugar. E a resposta, olha, não tá só na lei, no Código Penal. Tá num conceito cultural que, vamos combinar, todo brasileiro conhece de cor. É isso aí, a famosa cultura de levar vantagem. Aquele oportunismo que a gente disfarça de esperteza, né? Onde ser um malandro é ser inteligente e ser honesto é ser, bom, ser otário. O problema é que essa mentalidade é uma ladeira bem escorregadia. Começa com uma coisinha pequena, um desvio aqui, outro ali, e quando a gente vê, termina em golpes que, literalmente, destroem vidas. Certo, mas como é que essa mentalidade se enraiza tão fundo? A verdade é que ela não aparece do nada, pronta, não mesmo. Ela é construída, tijolo por tijolo, em pequenos atos, coisas quase invisíveis que acontecem no nosso dia a dia. São essas coisinhas, sabe? Atos que, se a gente olhar isoladamente, parecem insignificantes. Mas quando a gente junta tudo isso, vira um castelo de desconfiança. E pior, normaliza uma ideia muito perigosa. A de que, para um ganhar, o outro tem que perder. E olha, isso não é só achismo, não é só uma impressão. Tem dado para provar. Uma pesquisa da CNI de 2023 mostrou um número que, sinceramente, assusta. 82% dos brasileiros acreditam que a maioria das pessoas quer tirar vantagem em tudo. Pensa só nesse número. Não é uma opinião, gente. É um diagnóstico da nossa sociedade. A exceção virou a regra. Agora, vamos para um exemplo real que mostra como essa mentalidade pode estar, nos lugares mais altos que a gente possa imaginar. A história é de 2004. Um faxineiro encontrou e devolveu uma baita grana. O gesto dele foi tão notável que ele foi parar no Palácio do Planalto para conhecer o presidente da época. E a resposta do então presidente foi reveladora. Ao ouvir que ficar com o dinheiro seria desonesto, ele respondeu com essa frase. Para muita gente, esse comentário foi o puro suco da cultura da vantagem. Uma oportunidade sem dono não é uma questão de ética, é uma questão de sorte. E é aqui que a nossa análise começa a ficar bem mais sombria. Porque quando essa busca cega por vantagem passa por cima da empatia, o resultado é quase sempre brutal. Pensa nessa cena. Guerra 101. Um caminhão de entregas tomba na estrada. O motorista está lá, preso nas ferragens, ferido, consciente. E o que acontece? Dezenas de pessoas correm não para ajudar, mas para saquear a carga, ignorando completamente os pedidos de socorro dele. A prioridade ali, naquele momento, não era a vida de uma pessoa, era a chance de pegar alguma coisa de graça. E essa falta de empatia não para em objetos, não. No mesmo período, lá no Piauí, uma vaca ferida num acidente foi esquartejada ainda viva no meio da rua por populares. A justificativa? Aproveitar a carne. É um nível de crueldade que choca, tudo em nome do benefício imediato. E essa mentalidade, ela não fica só nesses casos extremos. Ela cria mercados inteiros baseados na fraude. Pega o mercado de carros usados, por exemplo. A estimativa é que até 7 de cada 10 carros no Brasil têm o odômetro adulterado. 7 em cada 10. Isso não é mais um crime isolado, é um sistema. O jeitinho para vender mais caro virou um modelo de negócio. Ok, mas essa cultura toda não se reflete só nessas histórias, por mais chocantes que sejam. Ela aparece, e muito, nos números. Então vamos sair um pouco dos casos isolados e olhar os dados de um crime que virou uma verdadeira epidemia no Brasil. O estelionato. Olha, a trajetória é assustadora. Em 2018, o Brasil registrou 426 mil casos de estelionato. 6 anos depois, em 2024, esse número pulou para 2,1 milhões de casos. É uma explosão em pouquíssimo tempo. Fazendo a conta, a gente está falando de um aumento de quase 400%. 400% em 6 anos. O que antes era um crime mais raro, de exceção, virou, sem exagero, uma indústria nacional. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa assim, são mais de 200 novos golpes registrados a cada hora. Por hora. A ameaça é constante, 24 horas por dia, principalmente no mundo digital. E os métodos, claro, estão cada vez mais sofisticados.
A gente vê casos de golpistas que pegam dados vazados, ligam para pessoas se passando por gerente do banco, mantêm a vítima por horas no telefone e, com manipulação psicológica, convencem a pessoa a transferir todas as economias da vida dela. E o prejuízo financeiro é uma coisa colossal. Só as fraudes bancárias causam um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais por ano. Golpes com venda de carros pela internet, só em 2023, levaram 2,7 bilhões. O golpista profissional virou uma espécie de empreendedor do crime. Tudo isso nos leva de volta para aquela pergunta central, meio Tostini, sabe? O que veio primeiro? É a cultura do levar vantagem que alimenta o crime ou é um sistema que, na prática, incentiva essa cultura a existir? Pois é, parece que é uma via de mão dupla. De um lado, um sistema onde grandes escândalos de corrupção quase nunca dão em nada. Do outro, uma população que assiste a tudo isso e pensa, peraí, ser honesto não compensa. A impunidade lá em cima acaba virando uma lição aqui embaixo. Então, se a gente parar para pensar, o golpista profissional não surge do nada. Ele é quase como uma evolução lógica. O resultado final de uma cultura que foi, aos pouquinhos, normalizando esses pequenos desvios, até o ponto em que a desonestidade virou um método viável de vida para muita gente. E tudo isso nos traz até hoje. E é uma pergunta bem incômoda sobre o futuro, né? Para onde o Brasil vai a partir daqui? Porque o desafio só vai aumentar. A nova fronteira da fraude já está aí. Inteligência artificial está dando armas novas para os golpistas. Pense em receber uma ligação com a voz clonada de um parente, ou uma videochamada com um deepfake. Golpes hiperpersonalizados. Numa sociedade que já vive na desconfiança, o risco é gigante. E talvez aqui esteja o ponto central de tudo. A percepção geral de que os grandes crimes ficam impunes não gera revolta na sociedade, gera resignação. É como se as pessoas se conformassem. E aí vem aquela sensação de que se as regras não valem para todo mundo, talvez o melhor a fazer seja criar as próprias regras, né? E com isso a gente volta para a pergunta do começo, mas agora com muito mais coisa para pensar. Essa cultura da vantagem, ela nasce do povo ou ela é consequência de um sistema que ensinou dia após dia que ser honesto talvez não seja o caminho mais inteligente? A resposta para essa pergunta, bom, talvez defina o futuro do país.